Vamos dar início à segunda parte do nosso primeiro momento da disciplina SUS e Políticas de Saúde. Esse primeiro módulo, lembrando, ele é intitulado Políticas de Saúde no Brasil, abarcando aqui o período entre 1889, o início da República, e o pré-SUS, 1985, a redemocratização. Então nós vamos estar pensando aqui aspectos históricos, tentando problematizar o desenvolvimento de políticas de saúde no Brasil. Lembrando que esse é o material da Residência Multiprofissional em Saúde da Família para populações do Baixo Amazonas, do Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA. Nessa segunda parte da aula, eu vou concentrar a nossa discussão nos seguintes tópicos relacionados à República Velha: a questão do federalismo, o que nós podemos chamar de Era do Saneamento, essas primeiras décadas do século XX, o movimento de sanear o interior, os sertões do Brasil, e uma síntese final. Vamos apenas lembrar que o nosso objetivo geral é caracterizar a trajetória das políticas de saúde no Brasil entre o período colonial, tema do nosso primeiro momento, e as primeiras décadas do século XX. Para essa segunda parte, nós temos três objetivos: identificar a formulação das primeiras ações governamentais de saúde no Brasil, relacionar a trajetória da saúde à organização do Estado brasileiro e aos projetos políticos de Estado, e compreender a importância do movimento sanitarista brasileiro. Vamos então agora começar a falar da República Velha. Como eu gosto de citar as turmas, essa não é propriamente uma aula de história, então não pretendo focar muito nas questões contextuais mais comuns de se discutir em história. Acredito que a maior parte aqui já teve uma discussão sobre esses temas. Eu gostaria de fazer apenas alguns destaques. Em primeiro lugar, em termos econômicos, o Brasil é um país predominantemente agrícola. Então, a agricultura é a base da economia brasileira. O Brasil tem, nesse período, uma industrialização muito frágil, principalmente nas capitais do Centro-Sul. Isso vai ser uma marca desse momento e, consequentemente, relacionado a esse dado, a maior parte da população habita no espaço rural. Então, essa é uma discussão importante, pelo menos a gente ter como referência, para que nos ajude a compreender o impacto na população de algumas políticas de saúde. Em termos políticos, convém lembrar, e aqui eu chamo a atenção para a Constituição de 1891, que o Brasil adota o modelo do federalismo. Por uma experiência em outras disciplinas e até em discussões com colegas da saúde, é sempre o tema do federalismo como forma política, do federalismo enquanto referencial para os pactos federativos, acaba sendo uma constante. Então, gostaria de começar esse ponto chamando a atenção para essa escolha política do Brasil, do governo brasileiro, e o federalismo aqui sendo uma combinação entre a centralização política e a descentralização. O que eu poderia usar como síntese é que ao longo de todo o século XX nós vamos ver tensões, movimentos em que as tendências centralizadoras vão prevalecer, momentos que, pelo contrário, vão ter maior protagonismo dos grupos locais. Então, em torno dessa tensão entre centralização e descentralização, que nós vamos ver aqui boa parte das disputas políticas no Brasil e, consequentemente, orientando políticas de saúde. Então, um ponto, nesse final do século XIX e início do século XX, o que nós vamos ver é um enfraquecimento do poder federal e um reforço das autoridades regionais e municipais. É a época, vocês devem lembrar da época da escola, da questão do café com leite, das elites, de uma verdadeira aristocracia política que se forma em diferentes regiões. Então, é um momento de protagonismo desses poderes regionais.
E isso fez com que, em termos de política de saúde, a perspectiva fosse de saúde descentralizada. Então, a saúde seria, sobretudo, responsabilidade dos estados e municípios, ao passo que o governo federal seria responsável pela vigilância sanitária dos portos e do Distrito Federal, no caso, o Rio de Janeiro. Como já sublinhado, desde o período colonial, nós vamos ter aqui o Brasil enfrentando uma série de doenças. Nesse período, final do século XIX e início do século XX, nós vamos ter a questão da vacinação obrigatória, que há poucos anos, nós vamos falar em breve, inclusive geraria a famosa revolta da vacina no Rio de Janeiro. Então, eu passo um primeiro destaque: as políticas nesse período elas estão se concentrando nessa vacinação obrigatória contra uma série de doenças. E em 1896 é criada a Diretoria Geral de Saúde Pública, responsável pelos serviços sanitários dos portos, pela fiscalização, novamente, essa figura da fiscalização do exercício da medicina, fiscalização do exercício e da abertura do funcionamento das farmácias. Também essa diretoria era responsável por fazer os estudos, as estatísticas demográficas e sanitárias da população e auxiliar os estados. Faço ainda um destaque para a questão do orçamento, do financiamento, visto que essa diretoria ela tinha um orçamento renovado anualmente. Então, a cada ano, ela recebia um montante para o seu trabalho, para as suas atividades. Você não tem aqui uma orientação de longa duração ou de média duração para o investimento em saúde. Vamos então pensar um pouco sobre o início do século XX. Essas primeiras décadas são classificadas pelo Gilberto Rostmann, a obra de 98, de Era do Saneamento. Eu acho esse termo muito interessante, a gente pode usar aqui como um mote. Fica a sugestão de leitura, é um livro importantíssimo para compreender as políticas de saúde do Brasil nesse período. E o Rostmann vai usar a ideia de Era do Saneamento. Esse é um momento em que há uma profunda ênfase em campanhas sanitárias. O que são essas campanhas? São ações verticais, de curta duração e não são rotineiras. Geralmente, elas sim eram aplicadas para tratar de uma doença específica em determinada região durante determinado período. Um outro ponto, também falando aqui de movimento, que eu gosto sempre de chamar a atenção é para o movimento sanitarista nessa Primeira República. Em geral, o estudante de saúde chega já nesse momento do curso lembrando, e isso é muito bom, do movimento sanitarista pré-SUS, o movimento sanitarista que constrói o nosso Sistema Único de Saúde. Mas eu gosto sempre de chamar a atenção nas aulas mais históricas, sob minha responsabilidade, que nós temos uma série de movimentos sanitaristas antes do movimento dos anos 80. Esse, por exemplo, é um movimento importantíssimo porque ele começa a colocar como um ponto-chave no debate nacional, no debate das políticas de saúde, questões como identidade nacional, causas sociais contra o determinismo racial, problematizando a questão da relação saúde e desenvolvimento da nação, inclusive avançando para se pensar ações de saúde para além das capitais. Gostaria de chamar a atenção para a importância de alguns institutos na história da saúde pública no Brasil. Como referência desse slide, eu estou citando aqui aquele que ficou conhecido até hoje como Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, localizado no Rio de Janeiro, a sua sede principal, e hoje é presente em diferentes estados e regiões do país. Mas também destaco que, por exemplo, em 1901, estava sendo criado o Instituto Butantan, em São Paulo. Então, além desses, nós temos outros institutos importantes pelo Brasil. Esse desenvolvimento em ciência, em políticas públicas, institutos de saúde, ele vai ser fundamental e até hoje nós tivemos o resultado, o protagonismo desses institutos na saúde do Brasil. Falando em protagonismo,
eu lembro, por exemplo, a questão das campanhas sanitárias encampadas por esse Instituto Soroterápico, responsável, por exemplo, nas discussões da microbiologia e na produção de vacinas para a população. No entanto, tem uma outra face da atuação desse instituto que ela é importantíssimo, especialmente pelo nosso lugar de fala, que é a região norte, é a região amazônica. Além das ações na capital, esse instituto vai mobilizar os seus pesquisadores, a sua equipe de médicos, para fazer uma série de expedições científicas para conhecer as condições de saúde da população brasileira, do interior, e combater uma série de doenças. É nesse período, por exemplo, que o Oswaldo Cruz chega a vir à Amazônia, passa inclusive aqui pela nossa cidade de Santarém, no Pará. Como foi dito, nesse período se inicia uma série de expedições de saúde pelo interior do Brasil. Eu citei a questão da viagem do Oswaldo Cruz, que passou pelo Amazonas, pelo Pará, inclusive aqui por Santarém. Também deixa referência aqui de Carlos Chagas na imagem, quando visitou São Gabriel da Cachoeira, os rincões do Rio Negro e do Amazonas. Então, eu gostaria aqui de ficasse bem clara essa referência dos locais visitados, locais que até hoje têm dificuldade de acesso. Então, é realmente um desejo desses homens de ir ao interior do Brasil para pensar e discutir saúde. A literatura especializada sempre aponta a importante influência da obra Os Sertões, publicada em 1902, do Euclides da Cunha, uma obra que chamou a atenção da intelectualidade brasileira para a questão do sertão, do interior do Brasil. Esse movimento que busca o interior, ele está pensando reformas em saúde, levantando, por exemplo, como uma das suas bandeiras, a necessidade de sanear o país, sanear o interior do Brasil, integrando as populações rurais ao Estado. Vamos pensar aqui também no importante discurso de ocupar o interior, esse discurso que estaria presente até mesmo durante a ditadura militar, ocupar o interior do Brasil e integrar dentro do Estado Nacional as populações rurais. Se entendia nesse período que essas doenças que graçavam nos sertões eram um obstáculo ao desenvolvimento do país. Desenvolvimento aqui, sobretudo, econômico. Essa é uma imagem de Belisário Pena, de 1912, ele em Lages, no Piauí. Eu gosto sempre de chamar atenção para essa imagem, para dar um pouco da noção do que eram esses homens viajando pelo interior do Brasil para levar saúde para a população. Então, acho que é uma referência importante aqui, acho que dá um pouco de materialidade a esse movimento, assim como a foto anterior de Carlos Chagas em São Gabriel da Cachoeira, porque chama atenção para essas referências, esse desejo de ir encontrar a população, encontrar esse outro que estava distante das capitais do Brasil. Essa aqui é uma imagem da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, das principais avenidas da cidade, uma avenida importantíssima na história do Brasil e, nesse período, uma das principais avenidas, se não a principal avenida da capital. Através dela, eu queria chamar a atenção para uma série de movimentos de reformas urbanas e de saneamento ocorridas na capital e também em uma série de outras cidades. Eu gostaria de, por exemplo, lembrar a importância da microbiologia estabelecida no século XIX para essas questões. É exatamente a partir desse século XIX que se desenvolve em uma série de países do mundo ocidental essa discussão sobre higiene e espaço urbano. Aqueles que já puderam visitar centros históricos de suas respectivas cidades provavelmente encontraram neles ruas apertadas, casas muito próximas umas às outras, um modelo de urbanização muito diferente de uma divisão por ruas largas, quarteirões, grandes avenidas. Essa é uma marca dos princípios
de urbanização relacionados a saneamento, reformas urbanas que vão se inspirar, sobretudo, no modelo parisiense, na abertura das grandes avenidas, como a Champs-Élysées em Paris. Nesse período, aqui no Brasil, nós vamos ter uma série de campanhas de saúde, campanhas sanitárias, em combate a epidemias de varíola, febre amarela e peste bubônica que graçavam junto à população. Nesse cenário de surtos constantes de doenças e, em paralelo, uma possibilidade da vacinação obrigatória, é que nós vamos ter aí as condições para o surgimento da revolta da vacina. Ela é, em grande parte, uma revolta contra as medidas de vacinação obrigatória implementadas pelo poder público. Aqui eu trago algumas imagens, por exemplo, de Oswaldo Cruz lutando em defesa da vacinação obrigatória contra a população, e também essa imagem que está na parte superior, porque ela mostra uma mulher permitindo que um homem, na verdade 2 homens na imagem, apliquem a vacina em seu braço. E vamos lembrar aqui de uma série de restrições, de padrões morais sobre os quais se pensava a condição feminina nesse período. 2020, ano de pandemia, estamos vivendo um grande acontecimento mundial, a pandemia do Covid-19, e aqui nessa imagem eu trago a referência à pandemia que chegou ao Brasil em 1918, a gripe espanhola. Ela chega no momento em que o Brasil, como temos tentado apresentar ao longo da parte 1 e dessa parte da aula, pouco oferecia de estrutura e serviços de saúde à sua população. Então ela vai agravar ainda mais as condições de saúde da população brasileira, principalmente dos mais pobres que habitavam cortiços e outras casas de cômodos nos centros das grandes capitais. Esse cenário de problemas de saúde no interior do Brasil e de agravamento propiciado pela gripe espanhola vão fortalecer ainda mais algumas reivindicações do movimento sanitarista, movimento pelo saneamento do Brasil. E aqui eu trago uma carta de Miguel Pereira ao Jornal do Comércio, no ano de 1916, em que ele fala exatamente disso, a falta de saneamento fora das capitais e a famosa frase de que o Brasil é um imenso hospital. Esse movimento intensifica as suas discussões, intensifica as suas ações, exatamente para tentar discutir e repensar a saúde pública no Brasil. Eu trago aqui algumas ilustrações relacionadas ao livro Saneamento do Brasil, a segunda edição, de Belisário Pena, de 1923. Ela traz uma imagem que envolve a referência do Jeca Tatu, um dos grandes símbolos da literatura brasileira. É muito interessante a didaticidade dessas imagens, dessa ilustração. Em primeiro lugar, nós podemos ver a casa do Jeca Tatu antes do saneamento. 3 palavras são enfatizadas na parte inferior: imundície, doença, pobreza. Nós vemos uma casa de pau a pique, muito comum nas regiões periféricas do Brasil, mesmo nas capitais, e infelizmente isso seria uma marca ao longo de todo o século XX, pois ainda nos anos 80 e 90, casas assim formavam um conjunto habitacional de muitos morros, favelas e o interior do Brasil. Então, como primeira referência, essas casas de pau a pique, nós temos aqui no quintal galinhas, bichos misturados, próximos a um homem. Nós temos a figura de um homem, possivelmente o próprio Jeca Tatu, sentado num tronco, pés descalços, cabisbaixo, possivelmente doente. Muito importante também para essa discussão do saneamento, essa figura de um homem. Não vou aqui detalhar o que ele está fazendo, mas podemos dizer apenas que ele está no matinho fazendo as suas necessidades. Então guardem essa referência da imagem, a casa do Jeca Tatu antes do saneamento, pois
o saneamento chega à casa do Jeca Tatu. Então nós temos aqui na parte superior a referência à casa do Jeca, depois do saneamento, 3 palavras em destaque, fazendo o contraponto. Agora é saúde, conforto e prosperidade. Onde nós tínhamos o matinho, agora nós temos a famosa casinha, já de alvenaria, para o Jeca e seus familiares fazerem suas necessidades. Nós temos um poço no centro da imagem, o que nos indica que a família está tendo acesso a uma água de melhor qualidade do que a água que eles acessavam nos riachos. E a casa muda radicalmente, deixando de ser uma casa de pau a pique para uma casa de alvenaria que oferece melhores condições sanitárias para a vida da família do Jeca Tatu. Na mesma linha das imagens anteriores, fica aqui a propaganda relacionada à imagem do Jeca Tatu. Podemos ver um homem deitado, a sua enxada jogada ao lado, e ele não está trabalhando. Ponto. Esse homem não está sendo produtivo, ele não está sendo interessante para o país. Então, novamente, a referência de saneamento, de saúde pública para o desenvolvimento socioeconômico da nação. No entanto, essa imagem vai além. Essa propaganda discute. Ele não trabalha porque está com preguiça? Porque não gosta? Porque é indolente? A imagem nos diz não. E esse é um ponto importante. A famosa indolência com que se criticava parte da população brasileira, representada no Jeca Tatu, é vista como consequência da doença. Aí o próprio cartaz diz: o pobre Jeca é um doente, está anêmico, enfesado, desanimado, porque sofre de amarelão, terrível doença que pode ser curada com anquilostomina fontoura. Então a referência aqui da importância do saneamento para levar a população ao trabalho e, consequentemente, contribuir com o desenvolvimento da nação. Todo esse movimento sanitarista resultou, por exemplo, no ano de 1918, novamente o mesmo ano que o Brasil começa a enfrentar a gripe espanhola, na formação da Liga Pró Saneamento do Brasil. Quais eram as principais propostas dessa liga? 1. Eles defendiam a reforma dos serviços de saúde e a ampliação da intervenção do Estado no campo da saúde pública. Então, nós temos aqui, novamente, essa tensão e uma reivindicação de que nós tivéssemos uma figura mais centralizada politicamente em relação à saúde. Outra proposta era a criação de um Ministério da Saúde para uniformizar serviços e coordenar ações de saúde em todo o território nacional. Consequentemente, saneando os sertões, integrando políticas de saúde nas capitais e no interior do país. Esse movimento, como desde o primeiro item eu gostaria que ficasse claro, ele vai defender então uma referência nacionalista mais centralizadora frente à referência mais federalista, mais descentralizadora. Era um movimento que era composto por médicos, cientistas, intelectuais, políticos, e ele foi importantíssimo para esse debate na década de 10 e principalmente no início da década de 20, quando eles conseguem como um dos principais resultados a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, que vai ser ligado ao Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores e vai ampliar as ações de saúde na capital e no interior do país. Ainda não estamos falando de Ministério da Saúde, mas esse departamento vai ser importante para coordenar e para meio que aglutinar esses homens, essa intelectualidade que está debatendo e pensando a saúde pública no país. Para terminar nossa aula, eu não poderia deixar de mencionar a Lei Eloy Chaves, de 1923. Provavelmente, essa é uma das principais referências que todos da turma já ouviram na sua formação inicial ou
aqueles que buscarem breves discussões sobre a história das políticas de saúde no Brasil vão ter a referência da Lei Eloy Chaves. Por que ela é importantíssima? Porque é ela que estabelece a criação das caixas de aposentadorias e pensões, os CAPs, que garantiam a assistência médica aos trabalhadores. Por exemplo, por categorias, ferroviários, portuários, trabalhadores marítimos. Essas caixas eram organizadas por empresas, então não é uma ação para todos, é cada empresa, cada setor tem a sua, e administradas e financiadas por empresas e trabalhadores. A questão aqui do seguro social. Quais os benefícios que essas CAPs ofereciam? Socorros médicos, medicamentos, aposentadorias e pensões. Esse é considerado o primeiro passo da Previdência Social no Brasil, tema que nós vamos voltar nas próximas sessões do nosso curso. Destaque que em menos de 10 anos da criação das CAPs, tínhamos já 47 instituídas pelo Brasil. Um outro ponto, aqui especificamente sobre financiamento, é que essas CAPs não envolviam a participação do Estado no financiamento das ações, algo que vai diferenciá-la de outras ações que nós vamos ainda estudar. Com uma síntese de todo esse primeiro encontro, a parte 1 e a parte 2, eu destacaria a importância da coexistência de práticas de saúde, que poderíamos chamar aqui de tradicionais, populares, e o que também podemos chamar aqui de práticas oficiais. Gradativamente, esse saber médico oficial ele foi se impondo como único e legítimo, porém, boa parte da população brasileira ou boa parte das regiões brasileiras continuam a ter acesso à saúde, sobretudo a partir desses atores, desses sujeitos tradicionais. Então isso é importante porque quando nós formos falar já no SUS sobre práticas integrativas, medicina tradicional, entre outras questões, é também pensar que esses grupos que hoje estão sendo reincorporados nesse saber médico oficial, eles foram colocados na ilegalidade e deslegitimados entre o século XIX e ao longo de todo o século XX. Outro ponto que a gente tem que enfatizar é que nesse período se estabelece a ideia de assistência, mas uma assistência vinculada ao mundo do trabalho, atendendo, por exemplo, com as CAPs, uma lógica setorial corporativa e voltada ao espaço urbano. Convém que você que acompanhou essa aula, lembre-se que a maior parte da população brasileira não habitava no espaço urbano, ou seja, toda uma parte da população, todo o meio rural estava afastado e não contemplado por essas ações de assistência. Terceiro item, nesse período, podemos afirmar que a saúde pública está voltada para ações coletivas e preventivas, sobretudo através das campanhas de saúde. Quarto item de síntese das nossas discussões. A saúde é encarada como um problema vital para o país, para o Estado. Porém, esse problema está relacionado muito mais com a ideia de desenvolvimento e não com a discussão de saúde quanto direito. A referência de saúde quanto direito do cidadão ela é posterior e nós vamos ver já na próxima aula quando ela surge no mundo e quando ela passa gradativamente a ser discutida no Brasil. Nesse período, não se fala de saúde enquanto direito da população. Se fala em saúde enquanto estratégia para o desenvolvimento socioeconômico do país. Nesse ponto, como penúltimo item, poderemos discutir que a preocupação com a saúde no Brasil surge nesse momento cafeeiro, nessas primeiras décadas do século XX, sobretudo em decorrência do trabalho assalariado nas capitais, demandando, e aí a questão das CAPs novamente, a constituição da medicina previdenciária e as discussões sobre a proteção social do Estado. Por fim,
podemos pensar aqui então uma dualidade das políticas de saúde no Brasil até a década de 20. Por um lado, essa saúde pública, coletiva e preventiva, as campanhas, e por outro, a medicina previdenciária. Deixo, para finalizar, algumas referências bibliográficas que eu usei para organizar essa segunda parte da nossa aula. Aguardo vocês até o nosso próximo encontro. Saúde a todos!